Querido Deus, recompensar a vinda de cada um de nós aqui, que o Senhor sempre esteja com a Tua mão sobre cada um de nós, nos dirigindo por esse caminho, Pai, para que possamos chegar do outro lado, Pai, e ter uma vida mais tranquila com o Senhor dentro do barco, Pai. Seja com cada um de nós. Oramos por aqueles que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e quebre todo o espírito que segura, ó Deus, Teus filhos, Pai. E dá-nos um bom momento na Tua presença, pois achegamos a Ti, porque dependemos da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Deus possa recompensar a vinda de cada um. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, e depois mesmo assentado eu vou ler um trecho do livro de Jó. Toda ação, como diz, tem uma reação, e toda plantação tem uma colheita. E quando a gente ia na aula, estudava, e aí você às vezes começava ali e via aqueles colegas que não estavam muito inteirados no assunto, levando de qualquer forma, faltava 1, 2 dias, e aí ia mal na prova, Isso era consequência. E daqui a pouco desistia. Então é a consequência. Então, se nós não batalhar pela nossa saúde natural, não vamos ter. Não batalhar para o lado natural, também não vamos ter. E quanto mais espiritualmente, Por isso que os cultos devem ser valorizados, porque é aqui que nós recebemos a bênção, a graça, a força de Deus para seguir vencendo o inimigo. Diz em Romanos 10, versículo 8, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Senhor Deus, unja a Tua palavra uma vez mais, Senhor, e conduza-nos no decorrer da meditação da Tua palavra, que isso seja de ajuda para todos. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos. Só tem uma arma que nós podemos vencer o inimigo, e essa arma é a palavra de Deus. Próprio Jesus Cristo, Deus feito carne, quando ele foi confrontado pelo inimigo, por Satanás, ele se escondeu atrás da sua palavra. E assim cada um de nós, o pregador, o pastor, o líder de cântico, o mais velho, o mais novo, todos nós temos essa mesma arma, e é nos resguardar atrás das promessas de Deus. Porque enquanto nós viver nessa dimensão,
nós vamos viver em constante batalha. O inimigo se levanta e, dependendo o nível que a gente está em Deus, é a maneira que nós somos mais atingido ou menos atingido. Se a pessoa leva uma vida rasteira, ela vai ser atingida mais. Isso eu estou falando no âmbito espiritual. Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas provas, temos isso e aquilo, mas espiritualmente é dessa forma. E eu ouvi do pastor Daniel algo que ele comentou comigo, sem citar nome, né? Alguém que ele estava acompanhando no escritório, ou eu ouvi de uma pregação dele, e a pessoa sinceramente dizendo, pastor Febrônio, pastor, mas eu estou lutando. E o pastor disse, sim, você está lutando. Sim, eu sei. Mas você está lutando debaixo do inimigo. Eu quero ver você lutar por cima. Está o quê? Na defensiva. Está levando golpes e mais golpes. Mas nós devemos tomar posse da nossa armadura, tomar posse do nosso posicionamento e nos levantar. E saber que nós não fazemos parte do reino do inimigo, mas do reino do Senhor Jesus Cristo. E como parte do reino, como súdito do reino, nós temos poder sobre todo espírito errado. A Bíblia nos deu, Cristo nos deu. Mas nós temos que tomar posse. Como eu conversando com alguém que há tempo a gente acompanha, não é daqui, mas é membro nosso. E eu falei para ele isso. Nós devemos saber de que lado nós estamos, de súdito de que reino nós estamos. Nesse momento, né, usei a expressão, você está, infelizmente, do lado do inimigo. A pessoa está desviada, né? Mas nós devemos realmente se levantar de pé e tomar aquilo que está ao nosso alcance e fazer de tudo, e aquilo que não está no nosso alcance, Deus vai fazer. Deus vai fazer, e Ele age. Ele age através de nós. Por isso, eu quero falar nessa tarde esse tema, o poder da confissão. E às vezes a gente mesmo, como pastor, como pregador, sente opressão. Claro que sente. E às vezes da opressão sai uma pregação. Porque a gente tem que recorrer às Escrituras. Eu tenho que recorrer à palavra de Deus para mim poder vencer. E hoje ali em casa eu estava pensando, lembrando as Escrituras, e lembrei no que disse Davi: fui moço e já sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. O inimigo, ele investe. Mas quando nós nos resguardamos atrás da palavra, atrás das promessas de Deus e confessamos, a nossa vitória, ele tem que bater em retirada. Embora haja coisas que nós temos que suportar, como às vezes a gente diz em certos assuntos, certos problemas, a gente diz, há problemas que a gente resolve e há problemas que a gente administra. A coisa é tão difícil que administra, vamos administrar pelo melhor então. Isso em várias faces.
Mas a nossa fé, ela deve estar firme, como disse o irmão Brana, se eu orasse por 500 pessoas, vamos dizer, e as 500 pessoas morressem, no outro dia eu seguia orando, porque eu sei que Cristo cura. Aquilo não deve abalar a nossa fé. E nós devemos saber que nós estamos em uma caminhada com um objetivo principal, que é o que? A vida eterna. E nós estamos vivendo no Éden de Satanás, como a mensagem que saiu mês passado. E nós estamos em uma batalha e nós somos provados. E nossa mente em relação à mente de Deus é minúscula. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe como nos manter. Há coisas que nós não entendemos aqui, mas mesmo não entendendo, não devemos permitir o diabo pôr o desânimo, a fraqueza, e isso, aquilo, aquilo outro. Quando a gente olha na vida dos irmãos do passado, é fácil nós olhar, é fácil a gente falar sobre eles. Porque nós vemos início, meio e fim. E parece que passou tão rápido. Mas devemos saber que eles passaram pelo mesmo ou mais árduo problema que nós, como a Bíblia diz, que as mesmas aflições que nós passamos se cumprem também sobre os nossos irmãos ao redor do mundo. Jesus disse, se fizeram isso com o lenho verde, né, que era ele, né? Foi para a cruz, foi açoitado, quanto mais farão com o lenho seco. Mas devemos olhar para o principal e saber que nós temos autoridade em nossas mãos, porque nós fazemos parte de um reino, somos súditos do reino celestial. Mas quando Deus permite, eu quero tocar num pontinho aqui, porque eu creio que isso precisa. Porque às vezes a pessoa, se Deus não alcança algo para ela, ela pensa, Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Mas não é assim. Como para Israel se perguntou, no que Deus tem nos amado? O amor de Deus é eletivo. É a eleição. E devemos entender, como estou dizendo, que nós estamos em uma batalha. Como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam por mim. E assim como Jesus lutou e foi vencedor, nós também seremos vencedor. E nós vemos a caminhada, os exemplos bíblicos, a caminhada dos nossos irmãos, e vemos que eles passaram também por o que a gente passa. Passaram por momentos difíceis, passaram por momentos depressivos. Mas aquilo não fez ele parar. Aquilo não fez eles descrer. Quando o apóstolo São Paulo disse que ele tinha um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, e 3 vezes orei a Deus. E Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, segue em frente. Nós não sabemos o que era. Há alguém que pode imaginar que era a voz de Estevão, né? Morrendo, entregando o espírito, ou os olhos dele, que nós sabemos que ele tinha problema recorrente, porque ele falando do amor dos irmãos por ele disse, eu sei que vocês me amam, dariam os seus olhos se fosse necessário. Não sabemos o que era, mas era um espinho que o esbofeteava, mas aquilo não fez ele parar. Aquilo não fez ele descrer quando o navio se quebrou.
Lembram, né, quando ele estava indo preso, e o navio bateu ali numa ilha, ali se quebrou, e ele disse: não, nenhum de nós se perderá. As pessoas nem comiam, estavam aborrecidas, não pode comer. Quer dizer, vocês estão comigo, gente. Deus me prometeu que nenhum de nós aqui vai perecer. O barco vai se perder, vai bater, a mercadoria vai se perder, mas nenhuma alma vai se perder. Olha o poder que estava, vamos dizer assim, junto a Paulo, mas mesmo assim tinha problemas, tinha dificuldades. A víbora, né, nesse episódio aí, aquela cobra mordeu na mão dele, ele foi pegar lenha, né? Veja que ele não era um preguiçoso. Foi pegar lenha para pôr no fogo, para se aquentar, e a víbora mordeu a cobra, ele só chacoalhou em cima do fogo, e as pessoas ficaram esperando ver ele morrer. Que morrer nada. Ali estava o apóstolo e profeta dos gentios. E assim como ele tinha uma missão, eu e você temos uma missão. E Deus irá nos guardar até o dia que nós concluir a nossa missão. Então veja, irmãos, esse poder está em nossas mãos, o poder da nossa confissão. Como Salomão diz, que o poder da morte e o poder da vida está na língua do homem. Está no homem. Agora, eu gosto de citar, e eu prefiro ler com todas as palavras de Jó. Você imagina o vale que Jó estava passando. Como eu disse, nós temos início, meio e fim. Mas o momento que ele estava passando, o vale de dificuldade, de enfermidade, de tristeza, tinha perdido seus filhos, perdido seus bens. O que restava eram seus 3 amigos, e ainda servia para acusar. O que restava era a mulher, e ainda queria que ele blasfemasse contra Deus. Mas a hora que ele se posicionou pela palavra de Deus foi quando ele começou a levantar. E eu gosto daquela parte que diz mais no final do livro de Jó, que quando os amigos de Jó vinham e acusavam Jó: você é um pecador oculto, veja isso que está acontecendo contigo, te arrependa, em outras palavras, né? Jó, não fiz nada. Aí Deus se irou contra os amigos de Jó e disse: vocês não falaram bem de mim como falou Jó. Vocês fazem o seguinte: vocês pedem para Jó interceder por vocês, que a ele eu vou ouvir, vocês não. Aí nós vemos, irmãos, o tipo de material que o cristão é formado. É um material de intercessão, é um material de compaixão, é um material de piedade. Se coloca você no lugar de Jó. Jó estava na cinza, no pior, e os seus amigos só acusando. E aí vem, quer dizer, Deus ameaça castigá-los, e aí eles vão na casa de Jó. E Jó ainda estava na cinza. Jó, o seguinte, Deus disse que ele não gostou do que nós falamos, e disse que só você, ele vai ouvir. Você ora por nós? Se fosse muitos, sairia com 2 pedras na mão. Eu estou aqui pagando pelo que eu não fiz, e vocês só acusando, e agora vocês vêm pedir para mim orar por vocês? Vocês estão captando, irmãos? Mas Deus sabia que podia confiar em Jó, e a Bíblia diz: e ao tempo que Jó intercedia pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro. Não foi antes. Jó ainda estava na cinza. Mas aqui ele se levanta, né? Eu posso imaginar ele se levantando sobre os seus pés e diz, Jó capítulo 19, versículo 23, quem me dera agora que as minhas
palavras se escrevessem. Se quer que escreva, Jó, vai ser escrito. Quem me dera que se gravasse num livro. Foi gravado. E com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Está aqui. O que tu quer falar, Jó? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Aconteceu. E quem deu força para Jó se levantar e fazer essa pronúncia foi o próprio Deus. Eu creio que ele viu, eu creio que Jó, ali na cinza, resmungando, orando, gemendo, olhando por misericórdia, mas eu posso imaginar que ele viu a visão do nosso Redentor se levantando no dia da ressurreição. E aquilo o encorajou. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, irmãos, esse é a receita para nós. Saber que nós somos súditos de um reino. E depende de mim e de você. Deus, ele age naquilo que nós não podemos agir. Como preguei ali em Barra Funda sobre a autoridade representativa. Ele depende de nós. Ele não fez nós para ser fantoche, mas ele fez nós, como eu tenho dito, para fazer parte do seu reino. Ele é o rei e nós a rainha, nós temos que agir. Vocês estão entendendo? Nós temos que agir. Somos parte do seu reino. E em nós está o poder de ação. Quando comentei ali em Barra Funda, e falo de novo quando o irmão Brana, teve aquele assunto do pequeno Rick que estava com câncer. E ele viu o câncer comendo ali o queixo da criança e aquela situação terrível, e ele pensou, eu não creio que Jesus tenha prazer de ver uma coisa dessa. Eu gostaria de saber o que ele faria se ele estivesse aqui. E Cristo disse para ele, estou esperando para ver o que você vai fazer. Que Deus nos dê essa fé ungida. Por isso que o irmão Brana diz, quando a noiva reconhecer quem ela é, ela não ficará mais. Nós temos alcançado, vamos dizer assim, amostras do que é o poder de Deus. Mas Ele tem mais para nós. Que possamos valorizar a oportunidade, porque um dia a porta vai fechar. E hoje, às vezes o pastor se entristece, os irmãos se entristecem por ver o descaso de muito, mas um dia quem vai se entristecer é quem ficar, porque viu que a oportunidade passou. Como disse Ezequiel, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, um dia saberão que houve no meio deles um profeta. Nós somos aqueles que estamos aqui para tomar uma posição.
Nós somos aqueles que têm em nossas mãos o poder da decisão. De que lado vamos nós ficar? A Bíblia diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Que cada um possa dizer assim: eu não sou daqueles que se retira para a perdição, mas eu sou daqueles que creio para a conservação da alma. Eu vou até o final pela graça de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Deus espera a nossa atitude. Ele espera, você quando vê Deus agindo, Ele vê Ele agindo paralelo à ação do homem e da mulher. Uma ação, como diz, causa uma reação. Vocês estão entendendo? Já vou entrar bem para vocês entenderem. Muitos anos atrás, pastor Toninho, tinha aquele jeito engraçado dele, ele disse assim: quem chegar ali no céu, ele não vai chegar ali e dizer: ó, cheguei, estou aqui. Ele fazia assim, né? Pregava assim, né? Cheguei, estou aqui. Não, é aqueles que estão batalhando, é aqueles que estão lutando. Como disse a senhora de cor de Mênfis por Mombrana: eu sabia que você vinha, eu sabia que ele não me decepcionaria. E quando você chegar lá, você vai dizer: eu sabia que eu estaria aqui, eu sabia que Deus iria me dar condição, eu sabia que eu estaria aqui, é por isso que eu lutei. Não é viver de tentadinhas, não é viver de tentadinhas. Eu sempre esqueço o nome do baixinho que subiu na figueira, Zaqueu. Tem umas palavras que me fogem. Se veja Zaqueu. Aí se nós pudéssemos, Deus tivesse dado a oportunidade de nós ver o histórico da vida de Zaqueu e o histórico da vida do jovem rico, nós dizíamos: o jovem rico está para lá do céu, coitado do Zaqueu. Esse aí nem se fala. Publicano, chefe dos publicanos, você sabe, publicano era quem cobrava imposto à sua própria gente, era tido como traidor. Mas ele, quando teve a oportunidade, ele agarrou. Quem sabe a esposa dele, Zaqueu: por que você não vai no culto hoje? Por que você não vai hoje, sai na rua ou na estrada hoje, que Jesus vai passar por aí, vai ter um trabalho por aí, a multidão está vindo. E eu soube que ele está vindo para a nossa região. Zaqueu pensou, né, por certo: sabe, acho que é hoje que eu preciso ver esse homem. Algo me diz que esse homem tem a resposta para o meu anseio. Entende? Não foi um acaso, não foi uma surpresa, não foi um susto quando Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Não, porque houve uma conexão. A fé de Zaqueu com o Espírito de Jesus. Ele estava ali debruçado, olhando, procurando ver, procurando entender, procurando ver os sinais. Debruçado no galho, né, Jesus olhou para cima e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, irmão, aí nós vemos o poder que está na mão do homem. Há aqueles que se retiram para a perdição. Há aqueles que creem para a salvação. E que lado nós vamos ficar? Se a história deles já foi, e nós estamos em plena história. Quando nós sempre comentamos, e vocês conhecem bem a história dos 12 espias,
Entre eles, Josué e Calebe foram espiar a terra. Todos viram a mesma coisa, mas depende o ângulo, vamos dizer assim, da forma, da estratégia que eles estavam olhando. Os 10 espias olharam a terra, os frutos eram, realmente a terra é boa. Mesma coisa confirmou Josué e Calebe. Mas os 10 espias olharam os obstáculos, os problemas, o inimigo, as muralhas e mediram através do tamanho deles. Pegou a trena lá e disse, não dá nem para começar. E aí eu imagino que começou uma murmuração que irritava Calebe e Josué. Gente, esse negócio de entrar na terra prometida já era, aí não tem nem como. E como é que vamos fazer agora para voltar para o Egito? Não vai dar mais, eu não sei o que vai fazer, vamos morrer tudo aí. E aquele papo. Porque você leia lá a descrição na Bíblia, e você vai ver que quando eles começam a falar, Josué já interfere e diz, subamos animosamente e possuamos a terra por herança, no livro de Números. Porque ele já sabia, aí vem bomba. Mas eles disseram, não, nós não podemos subir, a terra é boa, mas nós não podemos. Porque os homens que vimos lá, os filhos de Anak, são gigantes, são maior que nós, as cidades são muradas, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e eles também nos viam da mesma forma, e aí começou a bagunça. A Bíblia diz que o povo alçou a voz e chorou. E começou, por que Moisés não tinha sepulcro no Egito, para você trazer nós para morrer nesse deserto? Para nós cair nas mãos do inimigo e as nossas crianças ser por presa? Vamos levantar um capitão e vamos voltar ao Egito. Quem sabe a gente consegue voltar. Aí você segue lendo mais para frente, Deus diz assim, conforme vós falaste, vocês pastorearão nesse deserto 40 anos, até que os vossos corpos caiam nesse deserto, conforme vocês falaram. Mas Josué e Calebe, eu porei na terra, porque neles houve um outro espírito. E as suas crianças, creio que de 18 para baixo, que eles disseram que seria por presa do inimigo, eles vão ver a terra que eles desprezaram. Assim era no tipo, assim é no original. Que possamos ter uma fé genuína, como a Bíblia nos ensina. Diga ao fraco, sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estarei no rapto pela glória de Deus. Quando Josué foi falar com o povo, ele disse, olha, em outras palavras, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada impede. Quando você se posiciona, Deus diz amém, é isso mesmo. Você não tem condição, mas eu te fortaleço, eu te tomo pela minha força, pela destra da minha justiça, eu vou te capacitar, eu vou te colocar lá, Deus irá nos colocar lá. Vocês estão entendendo? Passa 40 anos, a dificuldade diminuiu, aumentou, muitas vezes, mas Deus cumpriu. Por isso, irmãos, eu não estou conseguindo entrar nos meus personagens, mas vamos aqui. Está em nossas mãos. Nós somos o súdito desse reino.
Não vamos parar. Eu sei que haverá aqueles que chegarão ali. Jesus disse: não tema o pequeno rebanho. A gente gostaria que fosse mais, mas não tem o que fazer. É aqueles que Deus chamou. Mas uma coisa é certa, não vamos ficar sentados, não. Aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos fazer. Porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso a palavra é pregada, e nós devemos entender isso. Que o poder está na nossa decisão. O que era? Me foge o nome que... Sangar. Sangar. O que era uma guilhada na mão de Sangar para 600 homens? Uma guilhada é uma vara que tem uma ponta pontiaguda que se usava para conduzir o gado. No nosso tempo se usa a soiteira, mas hoje, se nós pesquisar guilhada, vai ter o desenho, não é algo tão antigo, não. Mas era o que eles tinham, que eles usavam, aquela guilhada, aquela madeira com uma ponta pontiaguda para conduzir o gado. E Sangar viu vindo aqueles filisteus para tirar o provimento dos seus filhos, para tirar o seu alimento, para saquear. Se ele ficasse sentado, se ele não agisse, Deus não agiria. E se nós não agir, Deus também não age. Que Deus nos ajude a agir. Glória a Deus. Se nós não agir, Deus não age, porque nós somos o súdito de Deus, nós somos o reino de Deus, nós somos o povo de Deus, Ele é o nosso rei. Sangar, por certo, lembrou das profecias que eles possuiriam as portas do inimigo e que ele fazia parte do povo escolhido de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fazia parte dessa genealogia que servia ao Deus verdadeiro. Ele fazia parte daquela geração que tinha sido empossada ali, e a terra era deles. E o mantimento era deles, não era dos filisteus. Ele tomou aquela guilhada na mão e foi com a fé no Deus verdadeiro e matou 600 filisteus. Ele agiu, e Deus age também. Por isso, irmãos, nós não sabemos do amanhã o que teremos que passar, mas eu quero que cada um que aqui está me ouvindo mantenha-se firme, sabendo que o poder está em tuas mãos. Deus deu o poder. Na tua confissão, se Abraão começasse a se lamentar e começasse a se maldizer, não teria chegado onde chegou, no resultado que chegou. Mas a fé de Abraão olhava para a promessa, não olhava para a dificuldade, não olhava para o momento. E a nossa fé olha para uma vida cheia do Espírito Santo. A nossa fé olha para uma vida com saúde, e Deus tem saúde para nos dar. Mas nós precisamos reconhecer quem somos e botar o inimigo a correr, porque ele não suporta a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus proverá para si o cordeiro, disse Abraão. E Deus disse: é isso mesmo, Abraão, é isso mesmo, eu vou prover o cordeiro no lugar de Isaac. Que Deus nos ajude a compreender isso. Tudo posso naquele que me fortalece.
Maior, a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o está no mundo. Por isso que o cristão, ele sente sim os golpes da batalha, mas ele não é derrubado, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Passa por momentos difíceis, porque Deus tem que ter homem para descer lá no inferno, puxar a barba do diabo, sim, e volta meio machucado, mas Deus restaura. Deus restaura. E quando a gente vê algo que não se desenrola, a gente tem que analisar. Ou é uma prova, ou é alguma coisa. Se é uma prova, vamos fazer que nem Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas se tem algo, a gente pede a Deus graça, né? Sabe, tem coisas que a gente tem que esperar. Tem que esperar até a pessoa e pondo em ordem. E a gente tem experiência. Aperta a moleira, começa a saltar tanto furúnculo dali que você... Como que quer ser abençoado com pecado encoberto? Não vai. Mas a moleira aperta, graças a Deus, quando é filho, Deus corrige. E começa a saltar furúnculo, começa a salta um, salta outro, e quando tira tudo, daí sara, porque não tem mais nada lá, né? É verdade, irmãos. A gente sabe de coisas que só a gente e Deus sabe, né? E é assim. Mas que Deus nos ajude a tomar uma posição como tomou realmente cada irmão do passado, cada um que venceu, e seguir em frente. Como disse a mulher cirofenícia: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam com a migalha que cai da mesa dos seus donos. Chega o centurião para Jesus e diz: Senhor, o meu criado está paralítico e atormentado. Você veja, Deus, para a mulher, ele deixou ela ir mais além. Porque a mulher, ela era cirofenícia, ela era grega de nação, pelo que eu estive vendo. Ele provou um pouquinho mais. Ele deixou ela ir atrás gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos disseram: Senhor, despede que essa mulher vem gritando atrás de nós. Quer dizer, o Senhor é só nosso, né? E pior que às vezes tem pessoas que pensam que Jesus é só nosso. Não. Jesus é de todos aqueles que entregar a vida para Ele, né? Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, ouvindo essa rejeição, ela veio e se prostrou e adorou e disse: socorre-me, Senhor. Como Jesus não iria socorrê-la? Jesus deu mais uma provadinha. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e largar os cachorrinhos. Sim, Senhor. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Eu quero só uma migalha no momento, que é a cura da minha filha. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu desejas. E já para o centurião foi mais direto, né?
Ele chegou e disse: Senhor, meu criado está atormentado, paralítico. Jesus já disse: sim, eu vou lá e vou dar saúde. Eu disse: não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Se o senhor entrar lá, vai ver um monte de ídolo lá. Eu não quero isso, né? Em outras palavras, porque ele era romano, né? Eu também sou homem sobre autoridade, eu tenho soldado às minhas ordens, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem. Diga somente uma palavra: o meu criado sarará. Por que isso? Para mostrar para nós que a fé do gentil, ela é uma fé mais firme, que crê na palavra, que não precisa pôr a mão. O judeu precisava que pusesse a mão, mas a nossa fé é essa: diga uma palavra. Tomé disse: não, se eu não ver, não creio. Jesus disse: porque viste e creste, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que Deus os abençoe a cada um de nós. E eu sei que eu estou falando para filhos e filhas de Deus. E nós vamos passando o tempo e vamos chegar lá. E vocês não vão esquecer mais essa do irmão Toninho. E quando chegar lá vai dizer: cheguei. Não, você vai dizer assim: eu esperava por isso, eu batalhei por isso, eu lutei por isso, e ele não me decepcionou, e eu agora estou aqui, eu criei, e a minha fé se materializou. Amém? Deus abençoe. Vamos nos pôr de pé, vamos fazer a oração final e depois vamos ouvir um hino com o irmão Ezequiel e estaremos despedidos. Senhor nosso Deus, o Senhor sempre tem falado a nós, Pai. Ó Deus, como Tu és bom, Senhor. O que seria de nós se não tivesse essa fé, vivificada, dia após dia, cada domingo? Nós, como pregador, às vezes chega o dia do culto, mais um culto, e a gente diz: o que eu vou pregar? E a gente fica quietinho, pensa numa coisa, pensa noutra, e de repente vem a linha. O Senhor sempre cuida. Isso nos dá segurança, porque o Senhor sempre traz o conselho para nós, Pai. E dependemos de Ti, porque palavras, somente a palavra mata, como a Bíblia diz, mas o Espírito vivifica. Que a bênção do Senhor seja com cada um de Teus filhos, e que possa um ao outro ajudar e dizer: esforça-te. E que possamos, ó Deus, reconhecer que o Senhor nos chamou não para ser cauda, mas para ser cabeça. O Senhor nos chamou não para a derrota, mas o Senhor nos chamou para a vitória, Pai. Ó Deus, e nós não somos, eu gosto dessa palavra que diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, Pai. Ó Deus, e o Senhor nos chamou, e o Senhor nos conduzirá até o final, Pai. Fui moço e sou velho, disse Davi: nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Como disse Josafá: em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Pai. Nós estamos no Éden de Satanás, mas Tu estás conosco, ó Deus. A Tua proteção tem estado conosco, o Senhor tem nos conduzido, e quando chegarmos do outro lado, poderemos ver por onde o Senhor nos conduziu e como o Senhor nos segurou com mão forte, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos Teus filhos, ó Pai. Aqueles que não puderam vir, como o filho pródigo recebeu a visita do anjo, o Senhor possa visitar cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, proteja cada um dos Teus filhos nessa semana que se inicia.
Quebra todo o laço do inimigo, Pai. Ó Deus, e eu sei que nós chegaremos lá com o nosso rebanho, Pai, e nenhum do que o Senhor nos deu se perderá, Pai. Agora leva teu povo em paz, guardado, na viagem que faremos essa semana, Pai. Esteja conosco, Pai, que seja para bem, que possamos levar e trazer bênção, e o nosso povo que ficará também será abençoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.